A esperança é poderosa. Fortaleça a sua fé. E você não vai ficar andando aí arrastando. Este é o tema do nosso devocional de hoje. Bom dia, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos lá. Salmo 42, versículo 5, mais uma vez. Porque está abatido a minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Duas coisas ele diz aqui, né? Alma abatida e perturbada. Ou seja, desânimo, tristeza e ansiedade. Qual é a cura que ele dá? Esperança. Esperança. Isso aqui tem muito a ver também com o que a gente chama hoje aí de, o que é chamado de depressão. Ora, vamos lá. Albert Camus, ele era ateu, e ele escreveu um livro chamado Mito de Sísifo. Nesse livro, ele faz uma pergunta genial. Ele diz assim, ele faz uma afirmação genial. A única pergunta que realmente importa para a filosofia é sobre suicídio. É responder a pergunta, a vida vale a pena ou não? O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer o seguinte, ele acreditava que Deus não existia. Porque se Deus não existe, a vida não vale a pena. O que ele quer dizer com a vida não vale a pena? Ele quer dizer que a vida não tem propósito. Se Deus não existe, nós estamos vagando neste mundo. Não há um propósito no mundo. Portanto, também não há esperança. E aí, se Deus não existe, não tem propósito, porque quando você crê em Deus, seu filho morreu. Mas você crê em Deus, você vê nisso propósito. Você perdeu algo. Você tem esperança de um amanhã melhor na eternidade e crê que Deus usa essa coisa ruim para o seu bem. Tá vendo? Isso que é propósito. A vida vale a pena, então. Vale a pena viver porque a gente vai ser recompensado. Mas se Deus não existe, a vida não vale a pena, a vida não tem propósito. Por que não se matar? Por isso que ele fala. Essa é a única pergunta. Por que não se matar? Essa é a pergunta que realmente importa, sobre suicídio. Essa é a única pergunta que importa. Então, ou seja, essa pergunta dele pode ser refeita. Então, a única pergunta que importa realmente é se Deus existe. Porque se Deus existe, a vida vale a pena. Se Deus não existe, a vida não tem propósito. E ele então chama este mundo aqui, esta realidade, de mundo absurdo, porque Deus não existe. Então, nesse momento que o homem chega à racionalidade, ele diz, de não crer em Deus, ele tem, assim, o homem vive diante dessa tentação, de se matar. Se matar. Quando Deus não existe. Por que não meter uma bala na cabeça? E aí, ele desenvolve o seu livro dizendo o seguinte, não, dá para viver sem ter fé em Deus e ainda desfrutar a vida. Dá nada, mas enfim. O que ele diz é o seguinte, para não recorrer ao suicídio físico, meter uma bala na cabeça, o homem recorre ao suicídio intelectual. Como assim? Ele inventa Deus, ele aniquila a sua razão e inventa Deus para ter esperança. Ele está errado? É óbvio que ele está porque Deus existe. Mas você nota uma coisa aqui. Camus notou que a fé em Deus, ele não acreditava que a fé fosse verdadeira. Não é óbvio, ele acreditava que era uma falsidade, mas tudo bem. Mas ele entendia que a fé em Deus dava esperança para a vida. Fazia com que a pessoa não entrasse no estado de depressão e metesse uma bala na cabeça. Ele era ateu e ele reconheceu isso. Por isso, o tempo inteiro, né, a gente fala, olha, a importância da fé, o quanto que a fé, ela nos mantém vivos. Esse ateu reconheceu isso. A fé nos dá ânimo. A fé nos dá ânimo. Veja, até uma falsa fé. Cientistas, até uma falsa fé dá ânimo. Estudiosos já notaram que pessoas que possuem fé, no leito de morte ou numa doença, elas lidam melhor com a enfermidade. Por quê? Por conta da esperança. É uma falsa esperança no caso daqueles que não creem em Cristo. É uma falsa esperança. Mas até uma falsa esperança, ela dá força. Dá força. Uma falsa fé é melhor do que fé nenhuma. Faz com que a pessoa viva melhor. Então, imagine nós que temos a genuína fé. Portanto, por que estás abatido, minha alma? Espere em Deus, ele responde. Esse é o remédio. Sempre. Vamos lá, então. Pecou? Arrependa-se. Confesse seus pecados. De acordo com o que você sabe, viva. Viva. Aquilo que você tem ouvido e aprendido, obedeça. E busque conhecimento para mudar o que está errado, que talvez você nem saiba. Fez isso? 3 princípios aqui, então. 3 princípios. Não importa o tipo de vida que você tem, aonde você está. Fez isso, confessou o pecado, creu em Cristo. Está caminhando dia a dia, fazendo o seu melhor pela graça. Fez isso? 3 princípios. Primeiro, confie. Confie. Segundo, confie mais. Terceiro,
continue confiando. Sim. Crescer na palavra é crescer na fé. É fazer com que a nossa fé fique mais robusta. É como se a nossa fé fosse um homenzinho... Uma semente. Vamos lá, uma semente. A ilustração bíblica. Vamos pegar a ilustração bíblica, para não errar. E ela vai crescendo e virando árvore. Então, muitas e muitas vezes, você está ansioso, com medo, porque a sua fé ainda é pequena. Ela precisa ser desenvolvida. Jesus falou, os discípulos disseram, Senhor, ajude-nos na nossa falta de fé. Ajude-nos. Eles reconheceram que a fé deles precisava ser fortalecida. Então, quanto mais você ouve a palavra, mais a sua fé é fortalecida, porque a fé vem pelo ouvir a palavra. Então, ouça muito a palavra. A palavra mesmo, o evangelho. E aí a sua fé será fortalecida. Faça isso. E você não vai andar desanimado. Não vai. Não vai. Não vai. Você vai ficar triste diante de circunstâncias? Vai, porque é normal. Mas viver no estado de tristeza? Não, não vai. Você vai levantar de manhã e vai dizer, bendito seja o Senhor. Mesmo diante de circunstâncias difíceis. Por que estás abatido, a minha alma? Espere em Deus. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, te agradecemos por mais um dia, bendizemos o teu santo nome, oramos a Ti, fortalece a nossa fé. Confessamos os nossos pecados e pedimos a Ti, Pai, ajude-nos. Ajude-nos, fortalece a nossa fé. O Senhor é o autor da nossa fé e o Senhor é o consumador dela também. Então, aumente a nossa fé. Ó Deus, porque aqueles que têm fé caminham e não se fatigam, sobem com asas como águias, correm e não se cansam. Ó Deus, aumente a nossa fé dia após dia por meio da Tua santa e bendita palavra. Fortalece cada um de meus irmãos hoje, mais uma vez, em nome de Jesus. Amém? Só lembrando, dia 8, isso que eu falei hoje tem tudo a ver com o meu curso. A culpa é do meu corpo? Dia 8 de novembro, lançamento do meu curso. A culpa é do meu corpo? Depressão, ansiedade, o que a Bíblia fala? E outras questões como autismo, TDAH, Alzheimer, o que a Bíblia fala sobre doenças mentais? Existe? O que é de fato doença mental? Eu vou explicar isso. Você vai poder ajudar... se você enfrenta alguma dessas questões, você, seus filhos, você vai poder ver seus problemas sendo resolvidos. E se você tem algum parente, você é pastor, você vai poder ajudar muitas pessoas. Deus abençoe. Até o próximo vídeo.